15º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Deuteronômio 30, 10 a 11. Salmo 68. Segunda leitura, Colossenses 1, 15 a 20. Evangelho, Lucas 10, 25 a 37. No caminho para Jerusalém, conforme a decisão tomada, Lucas 9, 51, Jesus, após o envio e o regresso dos 72 discípulos, enfrenta, por assim dizer, um obstáculo. Um homem que se ocupava com a interpretação da lei, Lucas o chama de nomikos, intercepta Jesus para colocá-lo à prova. O dado curioso é que esse tal chama Jesus de mestre, rabi em hebraico, didaskalos em grego. Assim, não é um mero encontro que acontece a caminho de Jerusalém, mas é uma ocasião que envolve duas pessoas sobre quem tem uma dúvida, o especialista da lei, e Jesus, o mestre, que é desafiado a dar uma resposta para uma questão existencial e para além dessa realidade. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O especialista pela Torá certamente sabia o que o seu povo teve que fazer para herdar a terra prometida, bem como o que teve de evitar para não perdê-la, como seus antepassados haviam feito. A questão então está para além da vida na terra, pois quem fez a pergunta manifestou preocupação com a vida eterna, dado que revela sua abertura para o conteúdo da pregação de Jesus sobre o reino de Deus e o juízo sobre a realidade passageira nessa existência. Ao lado disso, a pergunta e a resposta de Jesus já apontam para o mistério pascal, que se concretizará em Jerusalém, e o seu grande efeito com a ressurreição. A pergunta elaborada sobre que devo fazer para herdar a vida eterna obteve como resposta de Jesus outras duas perguntas. Que está escrito na lei? E como leis? Com isso, Jesus não só demonstra que sabe diante de quem está, se interessa pela pergunta e aproveita a ocasião para dar ao especialista da lei a oportunidade de mostrar o que considera o centro da Torá, ao citar dois textos e combiná-los na resposta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Lucas acrescenta, e com toda a sua mente. Citação de Deuteronômio 6:5, que é a proclamação, oração diária do Shema Israel. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Citação que vem de Levítico 19:18. Ao combinar os dois textos, o especialista na lei revela que sabe o que está escrito na lei, mas pelo que segue não sabe como deve ler, isto é, como deve interpretar e colocar em prática o que compreendeu, como transformar o conhecimento em comportamento. Aquele que começou provando passou a ser provado, pois Jesus afirmou de forma positiva: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Com isso, Jesus pareceu querer encerrar a questão, mas na verdade sabia que existia mais, pois ao dizer faze isso e viverás, determinou não apenas o caminho a ser seguido pelo especialista, mas apontou para seu mistério pascal, que concretizará o duplo mandamento de forma incondicional, abrindo-nos o caminho para segui-lo de igual modo como discípulos. Contudo, a resposta dada por Jesus, faze isso e viverás, não satisfez, pois o nomikos, isto é, o especialista da lei, quer herdar a vida eterna. Se para Jesus estava claro o caminho proposto, o mesmo não estava para o legista da Torá. Era preciso exemplificar. A nova pergunta é inquietante. E quem é o meu próximo?
O Nômicos sabia que, segundo Levítico 19:18, o próximo era um parente ou um membro do povo eleito. Ao que parece, ele necessita ir além da raça. É o que Jesus fez ao colocar diante dele não o próximo necessitado, mas quem se fez próximo deste e manifestou a regra de ouro. O que quereis que os outros vos façam, fazei a eles. O que não quereis que vos façam, não façais a ele. Pela lei, o sacerdote e o levita fizeram o que era correto. Não se pode julgar de primeira mão que foram simplesmente indiferentes, porque estavam presos à letra e não ao espírito da letra, isto é, ao amor, que não invalida a lei, mas a sublima. Não se sabe quem era o homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas se sabe que estava percorrendo o caminho oposto de que Jesus estava fazendo, pois Jesus passará por Jericó, onde encontrará Zaqueu, Lucas 19, 1-10, antes de chegar a Jerusalém e nela sofrer a paixão, caindo nas mãos dos que usurparam o poder divino. A história que Jesus contou para o Nômicos possui muitos elementos relevantes. Se por um lado ressalta de forma evidente a contraposição das atitudes entre o sacerdote, o levita e o samaritano, por outro lado, quer evidenciar que os cuidados oferecidos ao que caiu nas mãos dos bandidos foram muito além dos primeiros socorros, visto que a caridade não é só um ato momentâneo, mas um conjunto de ações que acompanham o necessitado, pois a caridade não se deixa vencer em generosidade. Envolveu a pousada e o dono da pousada, bem como uma possível dívida que pudesse permanecer, que seria devidamente sanada ao regresso do samaritano. Mas vamos olhar um instante para esse samaritano. Em primeiro lugar, é alguém que conhece a lei, pois seu livro sagrado também é a Torá. Em segundo lugar, é um viajante, pois está bem longe de Samaria. Em terceiro lugar, tem posses, pois viaja com um kit de primeiros socorros, óleo e vinho, e sabe usá-los como remédio. Poderíamos até pensar que fosse um comerciante de óleo e vinho. Além disso, tem um animal e tem dinheiro. Em quarto lugar, é sensível a quem sofre, pois ficou tomado de compaixão. Em quinto lugar, sabe usar o tempo em função do que é prioridade. Em sexto lugar, não abandona o necessitado, mas diz que irá voltar e não deixará dívidas caso algo a mais fosse gasto. É um homem de palavra. A compaixão do samaritano pelo desconhecido sofredor e necessitado se manifestou na atenção e na generosidade dispensada. A pergunta final feita por Jesus não poderia ter uma resposta diferente da que deu o Nômicos, mas seu sentido vai além da pergunta inicial. Não basta saber quem é o meu próximo. É preciso fazer-se próximo de quem necessita e com tudo que estiver à nossa disposição. Que começou com amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, resumiu-se na resposta do Nômicos, quem o tratou com misericórdia. Agora, a última palavra é de Jesus. Vai e faze o mesmo. Jesus superou a prova e colocou diante do Nômicos. Jesus superou a prova e colocou diante do Nômicos a verdadeira prova nessa vida. Pôr em prática o duplo mandamento, sem o qual não se herda a vida eterna. Assim, não basta conhecer a letra da lei, é preciso dar-lhe vida pelo amor, pois o conhecimento determina o comportamento. É isso que Jesus, nosso divino samaritano, nos ensina como mestre que é, a conhecer e a praticar segundo o seu exemplo. Prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão.
Segundo Moisés, na primeira leitura, a lei está ao alcance do fiel por uma finalidade específica, para que a possas cumprir. Esta era a condição essencial para herdar a terra prometida aos pais. Isso ajuda a compreender a pergunta do Nômicos: que devo fazer para herdar a vida eterna? Já esta vida, pela segunda leitura, está ligada ao desígnio de Deus que criou todas as coisas, naquele que é a sua imagem, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Por ele, nosso divino samaritano, recebemos mais do que os primeiros socorros. Nele nós fomos salvos e tudo foi reconciliado por seu sangue derramado na cruz. A partir dessa comparação pode-se ver na pousada e no seu dono a igreja, sob a missão dos apóstolos. Por eles, enquanto seguidores de Jesus, devemos aprender que revela Deus e o seu amor quem aprende a amar o irmão sofrido, a ter por ele compaixão e a usar de misericórdia, independente da pessoa. Basta ser um necessitado. A pergunta inicial que revela a falta de boa intenção do Nômicos para com Jesus, no final se voltou a favor dele e da sua inquietação, aquele que usou misericórdia para com ele. Na verdade, essa constatação revela o que Jesus está fazendo com ele, deixando como condição existencial. Vai e faz a mesma coisa. Assim, somos também nós interpelados e aprendemos que para herdar a vida eterna, temos que usar de compaixão e misericórdia para com quem sofre nesta vida. Lembremos-nos ainda, o que Jesus, mestre, ensinou a fazer ao legista, não experimentará nas mãos das autoridades civis e religiosas. De bom e divino samaritano da humanidade, Jesus se tornará servo sofredor nas mãos dessa mesma humanidade. Que as virtudes de Jesus em nós continuem levando conforto para o corpo e para a alma de quem sofre e espera que não sejamos indiferentes por causa da lei, como o sacerdote e o levita, mas compassivos e misericordiosos como o samaritano, que soube ler e interpretar a lei pelo mandamento do amor. A todos e todas, um bom domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.